bom dia, tudo bom com você? Uma ótima quinta-feira, estamos já em fevereiro e hoje nós temos mais uma aula, mais um estudo de comportamento humano, né? Os nossos estudos vêm sempre trazendo um insight, um código, uma revelação, como você quiser chamar, para a gente viver melhor. Então, são alguns estudos, desde o estoicismo, estudo bíblico, que eles andam em conjunto para que a gente tenha a vida melhor, né? E hoje, as duas leituras que eu fiz aqui, ela é bastante profunda, né? Muitas vezes a gente está vivendo uma vida aí, deixa a vida me levar, e muitos sentimentos. Esse mês a gente vai falar muito das emoções, sentimento, né, que a gente tem, e a gente deixa aí muitos sentimentos nossos tocar nossa vida, e a gente não pega na rédea aqui da nossa vida e controla ela. E hoje o texto que eu vou ler aqui, Marco Aurélio fala bastante sobre isso. Então, normalmente aqui tem muito texto de Marco Aurélio, mas é muito texto, né? E a maioria dos textos dele, até pelo cargo que ele tinha como imperador, ele fala sobre o controle, né? O que ele vivia na época que ele era imperador. E esses textos, né, esse diário, são escritos que ele já tinha uma certa idade, né? Fala-se, né, os historiadores, que ele tinha até algumas debilitações físicas. Então ele refletia muito na vida, né, no que ele já empregou como imperador. Ele já tinha uma carreira aí de imperador, então ele falava muito sobre isso. Nesse livro, Meditações, fala-se muito sobre isso. São pensamentos dele sobre como ele conduziu a vida dele com esse fardo de ser o imperador romano, né? Então é bem legal, quando a gente pensa em Marco Aurélio, pensa nessas emoções, esses escritos que ele escreveu para ele mesmo, é muito louco a gente pensar, porque eu sempre falo isso, ele é um imperador, né? Qualquer escolha, qualquer comando, ele mudava o mundo. E aí ele escreve assim, ó. O título que o Ryan colocou é um bom estado de espírito. E aí ele coloca, o texto dele é assim, ó. Formula teus pensamentos assim. És uma pessoa idosa? Não te deixarás mais ser escravizado por isso. Não mais manipulado como fantoche por todos os impulsos, e vais parar de te queixar de tua sorte atual ou temer o futuro. Cara, quando ele fala idosa, é vivido, né? Não necessariamente ele estava lá, mas ele já vivenciou algumas coisas. Então, se você já é uma pessoa vivida, já passou por algumas situações na vida, né? Aí ele coloca, os seus impulsos não podem te escravizar. Você não pode deixar esses impulsos tomar conta do seu dia, das suas atitudes, das suas escolhas. E falar, é porque eu sou assim. Cara, isso é terrível. Então você é assim, você é escravo disso. Você não tem o controle das suas emoções. E aí, que nem eu falei, eu acho que ontem ou antes de ontem, sobre fraqueza e força, a pessoa que não consegue se controlar é fraco. Ah não, mas o cara chega, ele quebra tudo, ele é fraco, não consegue se controlar. A única pessoa que ele pode ter controle, ele não consegue. Então isso é uma fragilidade muito grande. Então olha o insight. E lendo aqui um devocional, ele fala assim, ó, que a única coisa, que aí é o Júnior, né? Ele fala assim, a única coisa que
quando antes de eu me transformar, eu comecei a ter consciência e começou a gerar transformação, é aqui, ó, quer ver? Ó? E 3 dessas coisas eu considero fundamentais, são pilares para ele. Quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Cara, olha que louco, né? Ele fala muito sobre essas, e fala também sobre essa loucura atualizada aí, nossa atual, moderna, essa loucura emocional, essa carga emocional, esse fardo que a gente leva de muitas informações e um desequilíbrio emocional. Então, quando ele começou a colocar o pé no chão, ele começou a entender quem eu era, quem eu não era e quem eu ia me tornar, ou quem eu poderia me tornar. Quando você começa a ter essa clareza, você começa a transformar a sua vida. Você começa a enxergar seus próximos passos. Por quê? Porque gera propósito. Você sabe verdadeiramente quem você é. E aí você começa a tirar atalhos, distrações da sua vida. Por quê? Porque isso não sou eu. Então isso não pode acontecer comigo. Então eu tiro. Olha como é que é clareza. Às vezes você tem um objetivo, você vai ter um percurso de vida, sua jornada. E você entendeu quem você está se tornando. Olha como é profundo isso. E aí quando você começa a entender isso, o que acontece? Vão vir aparecer coisas na sua vida, distrações. E quando você tem certeza do que você é, você não deixa essas coisas intervir na sua vida. Não deixa atrapalhar. Porque você já está claro para você, eu sou isso. E eu vou te explicar bem claro com um exemplo meu. Eu estou fazendo exercício, estou com uma reeducação alimentar, eu estou buscando mais saúde. Esse é o momento da minha vida que eu estou buscando mais saúde, ser mais saudável. Eu era muito sedentário, eu era muito pacato, cansado, era outra pessoa. Isso em agosto agora foi a transformação até por exames alterados e tudo mais. E aí, por exemplo, sexta e sábado eu adoro ainda, né, porque não perdi o gosto, mas não estou fazendo, tomar minha cerveja. Fantástico, pô, sábado eu não vou trabalhar, tomar minha cervejinha, tal, conversar com os amigos. Só que isso atrapalhava o meu processo. E eu fui tirando, fui pensando, putz, grilo, será, tal. É complicado. E já fazem 2 meses que eu não estou tomando. Por quê? Eu falei, eu tenho escolhas. Que nem vocês viram aí no Instagram, né, no meu feed, no Stories, eu postando que eu fui correr com meu filho. Isso eu não estava conseguindo emagrecer. E eu não estava conseguindo fazer uma prova de 5 km, de 5 km. Então, essas escolhas, quando eu tenho essa clareza, eu tenho mais força de não deixar meus impulsos tomar conta da minha vida. Isso é um dos pontos. Isso é um dos pontos, né? Vitor, mas eu tomo cerveja. Tudo bem, eu também, né? Não tô tomando, não sei como vai ser o futuro, né? Eu sei os meus processos agora, né? Eu tomo uma sem álcool, porque é 1, 2, antes eu tomava mais, aquele bate-papo. Isso está fazendo sentido para mim, porque eu tenho clareza quem eu quero ser. Então eu entendia quem eu era, quem eu não era e quem eu poderia ser. E aí eu emagreci mais de 10 quilos e todo o processo que algumas pessoas sabem. E aí, estou falando da cerveja, parei de comer açúcar, que é um veneno, minha alimentação está mais controlada. Então são todos os processos que eu fui tirando
esses atalhos, essas distrações da minha vida? Porque eu tenho um objetivo, está claro para mim. Então, quando essas coisas estão claras, já fica mais fácil para a gente a ter nossas escolhas. E tudo na nossa vida são escolhas. São pequenas, é uma besteira? É, mas desde aí, até escolher uma casa onde você vai morar, que é uma escolha parece mais complexa, quando você tem clareza na sua vida, todas as escolhas vão de acordo com o seu propósito. E aí começa a entrar o propósito. Muita gente quer ter o propósito da vida, mas não entende quem é, quem não é e quem pode ser. Então, quando eu falar de propósito, quando a gente entrar, você ouve muito falar sobre propósito, então, quem eu sou? Quem eu não sou? Então eu já sei essa persona, né? E quem eu poderei ser, ou quem eu gostaria de ser? Quais são minhas ambições para mim? E aí tá claro. E aí quando vir essas distrações, esses presentes que às vezes pode ser armadilha, você já começa a enxergar, fala, não, eu vou correr no domingo, eu não vou comer besteira no sábado, eu não vou fazer outras coisas. Até um amigo meu correu comigo, ele falou, putz, uma amiga minha não veio porque ontem nós tivemos uma festa, deu uma curtida a mais, e aí ela não conseguiu vir. E são escolhas, está tudo bem, mas você começa a entender esses exemplinhos, você começa a entender o projeto da sua vida, essas escolhas, essas pequenas escolhas. Ai, Vitor, eu não vou sair? Não estou falando isso. Estou falando quem eu quero ser, quais são meus objetivos, qual que é o caminho que eu tenho que traçar. E muitas vezes, nessa jornada, você vai ter que falar muitas vezes não. Muitas vezes, você vai ter que falar, eu vou dormir cedo. Estou dando alguns exemplos assim. Vou ter que falar não. Não vou poder ir. Não vou poder gastar esse dinheiro, porque eu tenho esse objetivo. Então, fica mais claro. Porque quando você tem um objetivo, fica mais claro. E quando a gente põe um objetivo, eu faço uma brincadeira, que quando eu falei que eu corri os 5 km, pessoal, muita gente fala, não, você é louco, correr 5 km, não dá e tal. Eu falo assim, você correria por um filho ou um familiar doente? Ele falou, aí o pessoal fala até 10. É porque tem entendeu? Ele tem uma causa. E a nossa vida, às vezes, tem uma causa. A nossa expectativa, quem eu quero ser, é a minha causa. Olha que legal isso. Porque aí eu busco a minha causa. E olha que legal. E a frase e o título aqui, ó. Isso eu vou levando com um bom estado de espírito. Um espírito correto, um espírito focado. Quando fala espírito aqui, é a nossa mentalidade, né? Também, alma, espírito e tal. Porque é de 2000 anos atrás, por exemplo, o Marco Aurélio. Então, você começa a ter essa reflexão de mentalidade. Olha que legal. E aí, ó, o Ryan coloca assim, ó. E olha que legal, ó, o exemplo que ele usa. Ficamos com raiva da pessoa que vem e tenta nos dar ordem. Não me digam como devo me vestir, como devo pensar, como devo fazer meu trabalho, como devo viver. Isso ocorre porque somos pessoas independentes, autossuficientes. Ou pelo menos é o que dizemos a nós mesmos. Contudo, se alguém diz algo que discordamos, alguma coisa dentro de nós nos indica que temos que discutir com ele. Se há um prato de biscoito diante de nós, temos que comê-lo? Se alguém faz alguma coisa que não gostamos, temos de ficar furiosos? Quando surge um contratempo, temos de ficar tristes, deprimidos ou preocupados? Mas se alguma coisa boa acontece
alguns minutos depois, de repente ficamos felizes, empolgados e queremos mais. Olha a reflexão agora, importante. Não deveríamos nunca deixar outra pessoa nos sacudir para cá ou para lá, da maneira como fazem nossos impulsos. Aqui ele utilizou uma outra pessoa, um sentido figurado, mas ele está falando dos nossos impulsos. Tudo o que ele falou aqui é os nossos impulsos. É vir de dentro e falar, eu tenho aquele impulso que a gente vai lá e faz a besteira. E olha que legal. É hora de começarmos a perceber isso desta forma, que não somos fantoches que podem ser levados e dançar desse jeito ou daquele jeito só porque nos apetece. Deveríamos ser aqueles que estão no controle e não as nossas emoções. A razão está no controle e não as emoções, porque somos pessoas independentes e autossuficientes. Então, olha que louco que eu acabei de falar. Ele diz aqui, usando um sentido figurado, imagine aquela pessoa que faz isso, faz aquilo, você não vai comer, você vai comer, mandando na gente. A pessoa falou isso, vai lá e fala na rede social, olha, ele não gosta do azul, ele gosta do amarelo, vai lá e... Aí você para e fala, a minha razão que vai tomar conta de mim. Essa pessoa chamada impulso não vai tomar conta de mim. Essa pessoa chamada impulso não vai fazer as escolhas para mim. Essa pessoa que está aqui, chamada impulso, não vai me dizer o que eu vou falar. E olha que legal, né? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a refletir na nossa vida e fala, caramba, eu fiz isso por impulso. Eu fiz isso por impulso. Tomei essa escolha por impulso. Por quê? Agora é um sentido figurado. Imagina, terceiriza um processo figurado. Imagina assim, olha eu ali, ó. E aí você percebe que a emoção vai aumentando. E quando a emoção aumenta, essa coisa aqui dentro dá aquela agitada, essa pessoa, chamada impulso, ela toma voz. Olha que louco isso, pensando assim, meu. Olha a gente raciocinando desse formato e olhando para nós mesmos. Nós temos a terceira pessoa. Fala, caraca, mano. Olha como ele age por impulso. Olha como ele deixa essas emoções levá-lo. Porque ele não pensa diferente. Porque ele não tem escolhas, atitudes diferenciadas. Parecendo que a gente está olhando no espelho, olhando para a gente mesmo, a gente agora consegue fazer uma autocrítica. A gente consegue entender o que nós estamos fazendo no dia a dia, no passado, e que a gente pode mudar para o futuro. Porque quando a gente tem essa percepção, as próximas coisas vão acontecer parecidas. Mas aí eu já tenho essa âncora, esse gatilho de falar, opa, aí não dá. Você não vai fazer isso de novo. E aí é aquela brincadeira, né, do anjinho e do diabinho. Que aí um fala com o outro aqui, começa uma treta e fala, opa, para aí. Só que quando você começa a colocar a razão, ela começa a baixar o seu nível
de agitação emocional. E aí você começa a falar, pera, respira para falar, respira para agir. No começo, sua cabeça vai virar um turbilhão. Vai ser uma pancadaria. Tá, vai, faz. Mas depois, você, vai percebendo, vai tendo mais clareza, vai silenciando esse fator crítico, esse fator de impulso, que é o que ele chama aqui, que são os nossos impulsos. Cadê tu? Aqui, ó. E os nossos impulsos querem tomar o controle. E olha que louco, quando a gente toma esse controle, a gente começa a perceber. E você vai vendo que o nevoeiro, porque só tinha uma resposta. Numa situação só tinha aquela resposta, porque você dá um turbilhão, eu vou fazer isso. E dane-se. Mas quando a razão vem, você vai, parece que a névoa vai saindo dos pensamentos e você vai tendo mais soluções. Nossa, também tem essa ponte. Eu consigo atravessar para lá desse formato. Eu não tenho só essa opção. Eu não tenho que escolher só isso. E aí você começa a ter esse controle, a ter essa visão. E tenho certeza que as suas escolhas serão serão melhores escolhas e mais frutíferas. O seu feedback, o retorno dessas escolhas serão melhores. Terão mais ganhos. Então olha como é interessante, olha esse insight de hoje. Ele é profundo demais. Olha como é legal o estoicismo, né? Junto com a Bíblia, que eu acredito, toda vez que eu leio os dois juntos assim, ó, eu falo, para comportamento humano, caraca, velho, é demais. É transformador. E é transformador na moralzinha. Não tem aquele, eu tenho que pegar já, for para academia, eu tenho que pegar 200 quilos. É 1 quilo por vez aqui, ó. E vai tendo clareza, e vai transformando, e vai abrindo nossos caminhos. Vamos tendo clareza, né? Imaginando quem a gente pode ser, como que é a nossa jornada para chegar a um objetivo que eu quero. Às vezes, muitas vezes, para mudar, parece um transtorno, parece uma dificuldade, e é isso que o nosso cérebro nos boicota. Porque a transformação, quando você não tem essa clareza, ela parece muito difícil. Vamos perder 15 quilos, gente. Cara, não é impossível. Você é doido, você está falando groselha, meu. Eu quero chegar nos 15, mas eu tenho que perder só o próximo. Só um. Um já rola. E eu tenho que fazer só isso hoje. Só cortar o açúcar, só cortar o refrigerante. Só isso vai dar certo. Será? Vamos ver. E aí vai dando esse um certo. E aí seu cérebro começa a entender os ganhos. Vou dar mais um passo. 1 passo, 2 passos, 5 passos, 8 passos, 10 passos. Já estou no 15º passo. Caraca, não é? Para você entender, mais de 10 quilos, 12, sei lá quantos quilos, eu nem percebi. Só vi a galera, caramba, Vitão, tá magro, tá emagrecendo. Você tá doido? Tá passando fome? O pessoal brincando, né? Eu falei, caramba, mas não é que é. E eu fiz, que o médico deu uma carcadinha. E foi fundo. Foi indo. Isso eu estou falando da saúde, mas o objetivo aí que você está buscando, que você está galgando,
E olha como essas coisas aqui, ó, dão uma clareza. Que muitas vezes o meu impulso era me boicotar. Principalmente no começo, falar, isso aí, só hoje eu vou dar uma deslizada. Vai hoje, amanhã vai dar uma desanimada, depois de amanhã, que é o natural. Aí quando você viu, é ladeira abaixo. Porque nosso impulso aflorou e tomou comando da nossa vida. Ele que está guiando a sua vida, a minha vida no caso. E aí a gente não pode deixar. Vocês estão comigo nisso aí? Vocês estão pegando essa parada, essa visão? Vocês estão entendendo essa lógica? Está fazendo sentido? Está sendo claro? Fala, putz, Vitor, você tem razão. A parada acontece assim mesmo. E aí vem aquelas reflexões. Na minha vida eu fiz isso. Aí cada um setor, financeiro, relacionamento, saúde, espiritual, sei lá. Cara, o pior que foi assim. Juntar dinheiro. É R$1, R$2. É aqui, ó, passinho. Para chegar lá nos 50 mil, 60 mil. Transformação no relacionamento. Eu vou me transformar, que com os meus exemplos vai transformar as pessoas próximas de mim. Essas pequenas atitudes vai gerando essa transformação. E vai impactar o que você quer que impacta. É muito louco. Só que os seus impulsos no meio do caminho e sempre... Deixa isso. É só hoje. Vai dar certo. Vai ficar bravo hoje. Vai isso. Vai aquilo. E aí é o boicote. Aí é tentando... E se você quiser até criar um nome para o seu impulso, você começa a derrubar ele, porque aí vira uma briga, no bom sentido. Ô, João, não, eu não vou fazer isso, eu não vou falhar não na academia, João. Ô, Zezinho, não, eu não vou. Sai daqui, Zé Ruela. E vai calando essa voz, esse impulso. Vai calando. Mas sempre ele vai dar um insight. Vai lá e fala assim, deixa eu, vai que ele cai nessa de novo. Então, vai calando esse seu impulso. E aí você fala, não, então amanhã eu vou treinar. Hoje eu não vou comer 2 pizzas, que amanhã cedo eu vou estar murchudo lá, parecendo um urso. E não vou conseguir treinar. Eu vou comer meio pedacinho, um pedacinho, só para tirar o gosto. E eu sou forte. Eu lembro que o filme que eu falei já algumas vezes aqui, 1 ou 2 vezes, que é a Maratona de Britney, que era uma sedentária, que ela se transformou. E os amigos, vamos para isso, vamos para aquilo. Não, amanhã tem treino, amanhã tem treino. Amanhã tem treino, amanhã tem... E ela se transformou, é muito legal. E gerou impacto. E é legal isso, que gera impacto em outros setores da sua vida, que você não imaginava que estava bagunçado, você não tinha essa clareza. Estão pegando a visão aí, gente? Tá chegando o final de semana, o pessoal meio vai que vai, mas vai dar certo. É só um pouco, é só 1%. Vamos devagar. Vai conseguir. Vamos só calar um pouquinho os impulsos, que ele quer tentar boicotar a gente. Vai apertando ele e fala, sai. E aí deixar sua razão, porque ela vai te levar ao seu objetivo. Vai transformar essa jornada em quem você quer ser. Tamo junto nessa? É isso mesmo? Vamos para cima? Quinta-feira, vamos começar a observar nossos impulsos? Que aí eu tenho certeza que você vai ver a clareza dos seus propósitos.
E aí as pessoas que ainda não têm definido qual a proposta, você já vai clareando com a sua verdade. Que é isso que conta. Beleza? Tamo junto nessa? Vamos pra cima? Então, galera, obrigado por hoje, por estar comigo, por estarmos juntos aí nessa missão diária. Isso é uma missão diária. Vocês vão ver que todos os dias, vendo um conteúdo igual esse, colocando em prática, eu e você vamos transformar nossas vidas. Beleza? E se está fazendo sentido para você, vamos encaminhar para um amigo familiar. Só manda para ele. Só pau. Beleza? Tamo junto? Então uma ótima quinta-feira. Um beijo no teu coração. Vamos para cima. Tamo junto.